mas a gente precisa observar o que é a noção de mentira, porque no centro, né, no núcleo da noção, da semântica da expressão fake news, existe a noção de mentira, né, de falsidade intencional. O que é uma mentira? Uma mentira é uma asserção intencional de uma sentença declarativa que é falsa. Então, é quando você intencionalmente diz algo, né, com foros daquilo ser tomado como um juízo sobre a realidade, e aquilo é falso. Então, eu digo, a parede é preta. Eu sei que ela é branca, eu estou dizendo que ela é preta, intencionalmente eu quero enganar as pessoas. A mentira por si, ela não cabe, né, a ela uma construção jurídica do tipo que algumas pessoas talvez imaginem, pelo simples fato de que todos os bens jurídicos, e aí você me corrige, Pavinato, se eu estiver equivocado, mas os bens jurídicos, eles são instanciados nos indivíduos, nas pessoas. Então, quando você fala da vida, propriedade, segurança, o direito à imagem, etc., etc., todos esses bens jurídicos, eles estão instanciados nas pessoas. Então, é para proteger, essencialmente, o ser humano que o direito existe. Mas o direito regula a ação social para proteger esses bens jurídicos que estão instanciados nas pessoas. A verdade, enquanto tal, é uma noção de natureza lógica, metafísica ou epistemológica. Ela não é um bem jurídico por si que está instanciado em alguém. O que está instanciado em alguém é a verdade sobre a sua imagem, a verdade sobre a sua honra, a verdade sobre fatos que concernem aquele indivíduo que possam, porventura, prejudicá-lo quando distorcidos. Então é isso que está em jogo, não é a fake news em si. É o que uma opinião, né, colocada na internet pode provocar como ferida para bens jurídicos de indivíduos ou de coletividades. Então, nesse sentido, o direito tem que regular. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, se a gente entende que a fake news é uma coisa que fere o bem jurídico de um determinado indivíduo, de uma coletividade, é possível pensar numa sanção jurídica à fake news que se baseie em analogias a partir de tipos jurídicos que nós já conhecemos, como, por exemplo, a difamação, a calúnia, a injúria. Todos esses são tipos que são amplamente utilizados fora do âmbito virtual. Eles se referem a um âmbito de troca de opiniões, né, de troca de asserções, de palavras públicas, que ferem a imagem de alguém, que ferem um bem jurídico que está associado a um determinado indivíduo. E para esses tipos já existe sanção, já existe doutrina. Então, eu acho que uma tarefa do direito, eu acredito que isso, inclusive, esteja sendo feito, embora eu não conheça a fundo o assunto, uma tarefa do direito, na hora de regular a internet, vai ser buscar as analogias para esses bens. E aí vem o problema do que a gente viu. Qual é o problema do que a gente viu? A gente está vendo, como disse o Pavinato, um processo que foi tomado ex officio, ou seja, ele foi criado pelo juiz, sem que o juiz fosse provocado, em que o juiz assumiu simultaneamente o papel de vítima, de julgador e de provocador do juízo. E isso não existe. Por que isso não existe? Porque isso é atribuir ao judiciário uma função inquisitorial, que era típica, que era característica de um processo penal anterior a várias reformas iluministas que fizeram com que ele tivesse a estrutura e a feição que ele tem hoje. Então, a ideia de você ter um tribunal que vai lá, que julga as pessoas como o antigo Tribunal do Santo Ofício. Então, chegou o Santo Ofício no Brasil. Ai, meu Deus, todo mundo ficou assustado, porque ele chega como um tribunal que perquire, que busca a investigação diretamente, que julga e que pune. Tudo numa coisa só, numa entidade só. Por vezes, os tribunais da igreja, eles transferiam essa punição para o braço secular. Mas observe a natureza da coisa. Então, esse processo do STF, ele foi uma espécie de volta de 3, 4 séculos. E isso não dá para a gente aceitar. Simplesmente pelo fato de que os bolsonaristas fazem fake news. Eu acho que eles têm que ser punidos, sim. E eu acho que eles têm que ser punidos por analogia com aquilo que já tem no direito. Então, por exemplo, as várias e sucessivas tentativas de destruição de reputação de várias pessoas, vários formadores de direita
de opinião de direita já foram alvo de destruição de reputação por parte de bolsonaristas. O que deve existir para que eles se defendam? Deve existir uma provocação, ou seja, eles devem chegar e propor e buscar a propositura de uma ação contra esses indivíduos, que seja civil, que seja penal, sabe-se lá em qual âmbito corra, para se defender desse assassinato de reputação, que no fundo é um conjunto de difamação, de calúnia e de injúria. Na prática, a noção de assassinato de reputação é isso. É um conjunto de atos que podem ser tipificados como difamação, calúnia e injúria. Então dá para fazer isso. Isso é um meio possível e é um meio legítimo. Agora, do jeito que aconteceu, não foi assim. Mas, reitero aqui a minha fala, eu acho que eles se virem com os seus problemas, porque a solidariedade política que poderia existir foi rompida. Quanto ao limite da liberdade de expressão, muito difícil assim, fazer uma análise dessa e querer dar algum tipo de tipologia ou simplificar a análise com algum truísmo à la John Stuart Mill, né? A sua liberdade termina na hora que a liberdade do outro começa. Porque o ponto em discussão é assim, mas quando é que isso acontece? Dizer isso não explica muito. É quando isso acontece, quando a sua liberdade fere a do outro. Porque, por exemplo, você dar uma opinião muito forte e negativa sobre alguém, isso não necessariamente é um problema para a liberdade de expressão, né? Eu posso, por exemplo, sei lá, considerar que o Pavinato tem uma péssima influência na cultura brasileira e começar a falar mal do Pavinato, começar a descrevê-lo, dizer que ele está tudo errado, que ele não sabe de nada. Eu tenho essa liberdade. E onde é que a minha liberdade nesse processo termina? Termina onde vem as tipificações que defendem os bens jurídicos instanciados no Pavinato, a honra, a imagem dele e por aí vai. E a determinação precisa disso é casuística. Ela não é principiológica. O princípio é uma espécie de diretriz retora para você entender a ideia de liberdade de expressão. Mas, de fato, a determinação ela é imponderável. Então, eu acho que, no fundo, a determinação disso aí vai de caso a caso. E, é claro, com a internet, com as novas mídias sociais, tudo isso começa a ser subvertido, porque várias noções tradicionais são subvertidas, a partir da noção de sujeito que já é subvertido. Por exemplo, uma conta automatizada. O que é que ela é? Uma conta automatizada, não tem ninguém na conta. A conta é um robô, mas é um robô que veio de alguém. O que ela é? Ela é uma extensão daquele que fez? Ela é outra coisa? Ela é um instrumento? Então, como instrumento, ela deve ser entendida de que maneira? Veja, todas essas questões, elas aparecem agora. Elas não são questões tradicionais que dava para a gente... Então, é difícil saber. Eu acho assim, com o tempo a gente vai ter isso, né? Com o tempo a gente vai ter isso. Provavelmente, daqui a algumas décadas, ou um século, ou 150 anos, a gente vai ter todas as questões já pacificadas e formuladas de uma tal maneira que se possa ter um certo consenso. Por enquanto, não. Por enquanto, tudo isso é novo. O grande problema é que as novidades tecnológicas elas são mais ágeis do que a capacidade do direito de normatizá-las, que é um negócio, aliás, que um pimbeiro falou aqui, e é verdade. Então, daqui a 150 anos, quando já tivermos as normativizações do que a gente tem hoje, o que vai ter daqui a 150 anos, a gente não vai saber.